Simbiose, sou igreja de uma igreja forte e relevante, é o tema da nossa série desse mês de fevereiro que nos acompanhou durante todo esse mês. Simbiose é um conceito da biologia para falar da associação mutuamente benéfica entre seres distintos. Essa relação onde dois seres diferentes entram e mutuamente são beneficiados. Nós fizemos uso desse conceito da biologia e encontramos um sinônimo bíblico chamado, traduzido por uns aos outros, que fala também dessa nossa relação como igreja. Quando dois discípulos de Jesus se juntam em uma igreja, eles amam e são amados. Eles ensinam e eles aprendem. Eles ajudam, são ajudados, eles servem e são servidos. Eles recebem para si, mas dão também de si. E, embora a série de mensagens e o mês de fevereiro está se encerrando, estamos encerrando a série e o mês de fevereiro, mas nós não estamos encerrando esta premissa, esse conceito de viver para o outro, de, ao invés de vir para receber, pensar no que pode oferecer e naquilo que pode dar. A série de fato está encerrando, mas foi plantada em nosso meio uma questão que a todo momento a gente vai ter que responder. Enquanto fizermos parte dessa igreja, nós vamos precisar responder se nós estamos comprometidos com a unidade dessa igreja ou comprometendo a unidade dessa igreja. Essa pergunta será recorrente para nós durante o tempo que ficamos igreja. A todo momento precisamos pensar se estamos comprometidos com a unidade ou comprometendo a unidade. E você, especialmente você que faz parte dessa igreja, que é membro dessa igreja, você está aqui por vários propósitos. Um deles é que Deus quer muito usar a sua vida para preservar a unidade dessa igreja. Deus conta com você para que você seja usado como peça importante e fundamental na unidade dessa igreja. O apóstolo Paulo me fala no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala em João, capítulo 17, versículos 22 a 23, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste, como igualmente me amaste. A unidade da igreja ela não é algo que surge naturalmente, ela é fruto de esforço, de muito esforço, de dedicação. Precisamos nos dedicar para continuar unidos. Esta é a vontade de Jesus. O desejo do Senhor Jesus é que sejamos unidos, que possamos viver em unidade. E nós demonstramos ao Senhor que estamos comprometidos e que desejamos esta unidade quando, ao fazer parte de uma igreja, nós não estamos preocupados com aquilo que podemos receber, mas sim com aquilo que podemos oferecer. Nós nos envolvemos e nos comprometemos com a unidade de uma igreja quando fazemos uso das nossas palavras para encorajar uns aos outros, para levantar e erguer uns aos outros. E nós demonstramos muito compromisso com a unidade de uma igreja quando dividimos as cargas, os fardos pesados da vida, uns com os outros, para que a nossa caminhada até a eternidade seja mais cheia de vigor, cheia de vida. Viver em unidade é um grande desafio, mas não existe também uma outra forma de viver como igreja senão em unidade. Até porque a palavra igreja e desunião, elas não cabem na mesma frase. Não existe igreja desunida. Porque uma igreja que fica desunida, ela começa a pegar uma outra rota e um outro caminho que não é o caminho que Jesus definiu e designou para a igreja. Igreja precisa ser unida, igreja precisa viver em unidade, porque este é o plano de Deus para ela, e da unidade a igreja tira sua força, sua vitalidade. Durante esse mês de fevereiro eu falei muito com vocês sobre a nossa tarefa, o nosso papel como indivíduos na contribuição da unidade da igreja. E hoje, para encerrar essa série, eu quero falar de algo um pouco diferente.
Durante o mês eu falei da nossa ação individual para o coletivo. E hoje eu quero falar da nossa ação no coletivo. Como que juntos podemos viver em união e trabalhar e fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre trabalhar juntos. Que o Senhor, Ele não apenas pede que sejamos unidos, mas também que trabalhemos juntos, trabalhemos em unidade, como membros de uma família de fé. Acho que não é segredo para você, não é surpresa para você, que você é completamente, absurdamente diferente da pessoa que está do seu lado. Pode ser que você até se ache mais bonito, mas é uma questão de opinião. O fato é, você é muito diferente da pessoa que está do seu lado. Como membros de uma igreja, somos tão diferentes como os diferentes são os nossos órgãos, as partes do nosso corpo. Agora, embora sejamos diferentes, isso não quer dizer que tenhamos várias missões. Somos diferentes, somos parte do mesmo corpo, mas a missão é uma só. Temos uma única missão, que é proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e anunciar a salvação do Senhor. Eu estava preparando essa série, essa mensagem nessa semana, e me veio à mente, quando quis falar de trabalhar em equipe, dos trabalhos em grupo que fazíamos na faculdade ou na escola. Você se lembra dessa época que você fazia trabalho em grupo? Não sei se você ainda faz trabalho em grupo, se você gostava, mas eu fiquei pensando em duas situações, em dois personagens distintos do trabalho em grupo. O primeiro deles, eu queria muito achar outra palavra, gente, eu não achei. Eu consultei os universitários, mas a única palavra que eu encontrei foi essa. O tipo de pessoa que é folgado, que faz parte do grupo, mas não contribui nada com o trabalho. Não participa das reuniões, não participa dos encontros, não traz nada para agregar, não colabora com nada, e na apresentação lá está ele, pousando para foto, e ele tira a mesma nota que todos tiraram. Não ajudou, não colaborou, não contribuiu, não teve participação nenhuma, mas a nota é igual como de qualquer outro membro da equipe. Você conhece alguém assim? Ou que pode me assustar, você era desse tipo aqui, que só aparecia na hora de tirar a nota? Esse é um tipo, quando a gente fala de trabalho em grupo. E o outro tipo do trabalho em grupo, aí já é o outro extremo, que é o perfeccionista. É aquele tipo de pessoa que fala assim: não posso me comprometer ou correr o risco de dar errado, então eu vou fazer sozinho o trabalho. Quem é o seu grupo? Eu comigo mesmo. Somos nós. Eu e mais eu. E aí eu tenho a garantia de que o trabalho vai sair perfeito, ou o mais próximo da perfeição. De um lado temos uma pessoa que não faz nada no grupo, só fica observando. E do outro lado temos aquele tipo de pessoa que não gosta de envolver outros porque não pode comprometer a nota, não quer comprometer o seu próprio desempenho. Você conhece alguém assim, perfeccionista? Ou você era assim, de não querer fazer com trabalho com ninguém para não se comprometer, não comprometer sua nota? Eu penso nesse exemplo e vejo um erro em seus extremos. É óbvio que é muito errado você apenas fazer parte de um grupo e se beneficiar e não contribuir. Mas também é muito errado não envolver outros, pensando que você pode não alcançar o desempenho que sozinho alcançaria. Para mim são dois erros, são extremos do mesmo erro. E isso me fala muito sobre igreja. Na igreja também não podemos ser como aqueles que apenas ficam observando o que está acontecendo e quando chegar na eternidade tirar a nota máxima. Chegar junto, mas o que você contribuiu? Não contribui com nada. Não podemos ser desse tipo. Mas também não podemos ser do tipo que não envolve outras pessoas e que acaba fazendo tudo sozinho porque não quer correr o risco de que algo dê errado ou, na pior das hipóteses, não saia como eu desejo, como eu espero. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um jogador que ele foi campeão do mundo, mas eu nem lembrava quem era esse jogador. E aí a reportagem dizia que ele fez parte do elenco campeão do mundo de um determinado time, do maior time de São Paulo, do estado de São Paulo, foi campeão recentemente, é preto e branco, de um time aí. Ele foi campeão, mas ninguém conhece ele. E ele está inclusive hoje desempregado. Mas por que ninguém conhece ele? Porque ele só compôs o elenco. Ele foi campeão, ele tem a medalha de campeão. E se perguntarem para ele, mas você fez o gol do título? Não, não fiz. Você fez a jogada do título? Não, não fiz. Você fez os desarmes, impediu o gol? Não, não fiz. O que você fez?
nada, só viajei junto, tinha uniforme. Eu fico imaginando essa cena, gente, nós chegando na eternidade como um grupo de vencedores, que venceram a vida, venceram a morte, venceram o pecado, venceram o inferno. Mas não podemos ser como esse jogador que vence, mas não tem nenhuma contribuição para a vitória. Semana após semana, vocês têm vindo aqui e vocês têm se deparado com esse desafio sendo proposto, de que a missão é nossa, individualmente e coletiva, de anunciar o Evangelho. E semana após semana você se depara com esse banner que fica ali atrás, ele já ficou ali, a gente vai fazer um rodízio para que ninguém deixe de ver esse banner. E esse banner ele não é decorativo aqui na nossa igreja. Ele tem a proposta de realmente nos levar a pensar, a refletir nisso. Para quem que eu vou falar de Jesus esse ano? Com quem eu quero me envolver ao ponto de influenciar essa pessoa para a eternidade? Nesses 36 anos de vida que eu tenho, eu tive algumas grandes alegrias. A maior delas foi ter entregado a minha vida para Jesus. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu reconheci que os meus pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz. E uma alegria tomou conta de mim quando alguém me disse que ao me arrepender desses pecados, o Senhor não apenas me perdoava, como também me dava vida eterna. Essa foi a maior alegria da minha vida. Agora, uma alegria muito parecida com essa é quando, ao longo desses 20 anos de caminhada com Jesus, eu vejo outra pessoa se rendendo ao Senhor. É muito prazeroso ver pessoas se rendendo a Jesus. E ainda mais quando você pode participar desse milagre de Deus, transformando o coração humano. A tarefa de anunciar o Evangelho, de testemunhar de Jesus, ela é individual. Ela é minha tarefa. Ela é sua tarefa. Mas o desafio que eu quero propor para vocês hoje é como que nós podemos realizar essa tarefa que nos é individual juntos. Vocês entenderam? A tarefa é minha. Eu preciso proclamar o Evangelho, eu preciso falar da morte e ressurreição de Jesus, e você também. Mas como que nós dois juntos podemos fazer isso? E para essa reflexão, gente, eu relutei um pouquinho essa semana, pensando em várias coisas, e por fim o Senhor me pediu que eu compartilhasse com vocês um texto que para mim ele é muito polêmico, ele é um texto difícil de compreensão, porque ele é um texto de diversas opiniões, mas eu quero obedecer ao Senhor e ser fiel naquilo que Ele me pediu. E para a gente pensar então como a gente pode trabalhar juntos, unidos juntos, em torno de uma única e mesma missão, eu peço que você me acompanhe na leitura do livro de Atos. E a gente vai ler Atos capítulo 15, versículos de 36 a 41. Atos capítulo 15, versículos de 36 a 41. A tarefa de pregar o Evangelho, ela é de cada discípulo de Jesus. Mas como discípulos de Jesus, podemos fazer isso juntos? Vamos observar o que o texto de Atos diz. E especificamente para hoje, eu faço uso da versão revista e atualizada para a gente compartilhar. Você pode acompanhar aqui também na tela. Porque dessa forma Deus quer falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Alguns dias depois, nos diz Lucas, que é o escritor do livro de Atos, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda, esse é o versículo que a gente vai dar ênfase, versículo 39. Tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Até aqui.
A história de Paulo e Barnabé é uma das histórias mais lindas na Bíblia no que diz respeito à amizade entre dois homens de Deus, entre dois companheiros de missão. A gente, quando vai falar de Paulo e Barnabé, a gente está falando por baixo de uma amizade de 20 anos. 20 anos de companheirismo, 20 anos de amizade, 20 anos de caminhando juntos, focados na mesma e única missão de falar de Jesus. E para você que não conhece as narrativas bíblicas, não conhece muitas histórias, eu quero contar uma história de 20 anos em 3 capítulos e mostrar um pouquinho da história desses homens chamados Paulo e Barnabé. O primeiro capítulo que eu queria apresentar para você dessa história começa com Barnabé dando um voto de confiança para Paulo. Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo na Bíblia, ele era perseguidor da igreja. Ele tinha autorização do governo para visitar as cidades, e onde ele encontrasse um seguidor de Jesus, um cristão, ele tinha autoridade para prender e às vezes até matar, ou forçar que esse cristão negasse Jesus Cristo. E só que acontece algo muito interessante na vida de Paulo, em Atos capítulo 9. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. A caminho de uma missão de perseguir cristãos, Paulo encontra com o próprio Senhor Jesus Cristo, que aparece na frente dele. E aí então, ele tem um encontro com Jesus que muda completamente a sua história. E isso não é surpresa para nós, porque nós sabemos que quando alguém se encontra com Jesus, nunca mais permanece o mesmo. Encontros com Jesus sempre trazem transformações drásticas em nossas vidas, de forma que éramos um antes de Jesus e um outro depois, completamente diferente depois de Jesus. Se você permanece a mesma pessoa por tantos anos, é bom verificar se você de fato teve encontro com Jesus, porque não é possível se encontrar com Jesus e ser a mesma pessoa. Paulo nos dá um desses muitos exemplos vivos. Paulo tem um encontro com Jesus e o perseguidor da igreja agora vai se transformar em proclamador do Evangelho. Só que tem um problema, né? Junto com Paulo acompanha a fama dele. E aí tem um dia que Paulo, depois de se converter, ele quer conhecer os discípulos, os apóstolos de Jesus. E o pessoal está com medo, pensando, será que ele se converteu mesmo ou será que isso é golpe? E aí acontece uma cena muito interessante. Tenta imaginar a seguinte cena. Imagina que, sei lá, nos Estados Unidos, está reunido em uma célula, em um culto, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está reunido lá na célula. Não sei se ele faz parte de uma, deveria fazer. Imagina ele estar reunido e ele recebe uma ligação. Olha, estou querendo levar um amigo meu para a célula, posso levar? E ele fala, claro que pode. E aí a hora que aparece o amigo é o Bin Laden. Não, mas estava morto? Não estava não. Mas ele é perseguidor, ele é terrorista. Não, agora ele se converteu. Você consegue imaginar essa cena? Mais ou menos está acontecendo aqui. Como é que você vai saber se o Paulo realmente se rendeu a Jesus, ou se isso era uma estratégia, um golpe para ter acesso aos apóstolos e de alguma tentativa de matar esses apóstolos e acabar com a fé cristã? Como é que você vai saber? Só tem um jeito. Alguém precisa confiar nessa história. Alguém precisa acreditar. Alguém precisa escolher dar um voto de confiança. É isso que acontece. Barnabé, a hora que todos estavam com medo, Barnabé fala, não, peraí, eu acredito nele. Eu acredito que ele teve um encontro com Jesus, eu acredito que a vida dele foi transformada e eu quero dar uma chance para ele. E é isso que faz. Então, o primeiro encontro, o primeiro capítulo da história de Paulo e Barnabé demonstra Barnabé dando um voto de confiança para aquele que errou, para aquele que falhou. Mostra Barnabé estendendo a mão para aquele que tinha sido perseguidor e que agora ele era irmão e que precisava de uma nova oportunidade. Barnabé estava numa cidade grega chamada Antioquia e ele está verificando como o trabalho está correndo naquela cidade. Quando a gente lê o livro, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, a gente vai entender que entre Atos capítulo 9 e Atos capítulo 11 passam aproximadamente 13 anos. 13 anos que Paulo está na sua cidade de nascimento, a cidade de Tarso, e Barnabé então chega na cidade de Antioquia e ele começa a ver a igreja crescendo, a igreja frutificando, e ele entende que aqui tinha uma pessoa que era
estratégica, ia ser muito útil naquele lugar, que era Paulo. Então Barnabé, ele sai de Antioquia até Tarso, faz uma viagem de 3 meses de navio para rever um velho amigo. E não apenas rever um velho amigo, como também estender um convite de trabalho para um amigo. A segunda vez que as histórias de Paulo e Barnabé se cruzam é para falar de Barnabé dando uma chance ministerial e de trabalho para alguém que estava encostado, para alguém que estava na geladeira, estava na prateleira, que tinha sido esquecido. Barnabé ele vai até a cidade de Tarso, busca Paulo para dar uma oportunidade de trabalho para Paulo. E por fim, o último capítulo dessa história vai nos falar da promoção, do crescimento do ministério do apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 13, a gente vai ver que a igreja estava se reunindo, como nós estamos aqui, provavelmente, e que no meio da celebração, o Espírito Santo pede que Barnabé e Paulo, ou Saulo, como aparece aqui, sejam separados para algo especial. Na tradição antiga, no primeiro século, existia uma tradição que quando você tem um grupo de pessoas que você vai fazer uma lista, você deve começar pela pessoa mais importante. E como a gente pode ver nessa lista, Barnabé era a pessoa mais importante, era o chefe, era aquele que estava liderando a equipe. Eles estavam na igreja, numa celebração, e de repente, no meio da celebração, é que o Espírito Santo fala algo especial. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Não faz parte da pregação de hoje, mas eu não posso deixar passar. Essa é a importância de você estar presente em uma celebração. Você nunca sabe quando o Espírito Santo vai falar algo específico. Tente imaginar se nesse domingo o Paulo ou o Barnabé tivessem faltado porque eles queriam ver o que ia passar no Faustão ou o final do jogo. Não sei se tinha Faustão na época, mas deveria ter alguma coisa parecida, ou não. Mas o fato, não me distrai. O fato é, imagina se ele tivesse faltado. Perderiam talvez uma grande bênção de Deus para a vida deles. É por isso que a gente tem que estar reunido a todo momento junto. Em Hebreus capítulo 10, se não me engano, o versículo 25 fala isso: não deixemos de congregar-nos, como alguns fazem. Precisamos estar juntos sempre que possível, porque a gente nunca sabe quando o Espírito Santo tem uma palavra específica para nossas vidas. Outro detalhe muito importante, que não tem nada a ver com a pregação, mas eu gosto de enfatizar quando uso esse texto, é que quando a igreja está interagindo, quando a igreja está vivendo em unidade, não é pesaroso ou triste a saída de alguma pessoa. Porque a igreja ouve de Deus que essas pessoas devem ser enviadas, não ser desligadas, mas enviadas para uma outra obra. A igreja de Antioquia não se entristece por perder 2 grandes mestres, profetas, porque eles não estão perdendo, eles estão multiplicando, eles estão enviando. Esse é o único texto bíblico que eu conheço que justifica a saída de uma pessoa de uma igreja. Quando ela é enviada para outro ministério, para uma obra que o Espírito Santo está designando. E quando essa pessoa sai, todos têm paz de entender. É o Espírito Santo que está chamando. Nós apoiamos. Podemos sentir saudade, mas apoiamos esta saída. Fecha as aspas, não fazia parte da mensagem, mas faz parte do texto bíblico. Paulo e Barnabé são separados e Barnabé começa a liderar a missão. Capítulo 13 de Atos vai falar da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Na primeira viagem missionária acontece algo muito interessante. Barnabé e Paulo estão viajando, estão proclamando o Evangelho, mas no meio do capítulo os papéis se invertem. E a partir do capítulo 13 de Atos, a gente não vai ler nunca mais o relato Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo. A partir de Atos 13, a gente vai começar a ler Paulo e Barnabé. Porque a partir de Atos 13, na primeira viagem missionária, Paulo assume o comando da equipe. O que para Barnabé não era um problema. Barnabé não tinha esse tipo de vaidade. Barnabé não tinha um problema de dar um passo para trás para apoiar e encorajar, como dizia o seu nome, encorajar que outro cresça e possa desenvolver também aquilo que Deus tem pedido para ele. Barnabé dá um passo para trás e Paulo vai começar então o ministério que levaria a ele ser este grande homem de quem nós temos os relatos da palavra de Deus. E aí então a gente vai entrar em Atos capítulo 15, que é o texto que nós lemos, onde Paulo e Barnabé vão iniciar a segunda viagem missionária deles. E
E o início dessa viagem começa com uma frase de Paulo. Preste muita atenção a partir de agora. O início da segunda viagem missionária tem por iniciativa uma ideia do Paulo. A ideia do Paulo. Paulo, ele chega ao Barnabé e ele fala: Barnabé, estava pensando se não seria uma boa ideia a gente fazer uma viagem novamente por aquelas cidades onde plantamos igrejas para ver como os irmãos estão indo. E qual é a resposta de Barnabé? Paulo, excelente ideia. Podemos fazer, devemos fazer, seria muito bom ver como que os nossos irmãos estão se desenvolvendo na fé. E aqui, gente, aqui é a parte central da mensagem. Se você entender o que eu vou falar agora, você vai entender tudo o que eu falei. Preste atenção nisso aqui, ó. Esse é o detalhe da mensagem. Paulo e Barnabé estavam em comum acordo sobre a missão. Não havia dúvidas no coração de Paulo o que ele deveria fazer, tanto quanto não havia dúvidas no coração de Barnabé sobre o que eles deveriam fazer. Os dois estão em comum acordo sobre o que deve ser feito, sobre o que Deus tem pedido deles, sobre o caminho que eles devem trilhar, para onde eles devem ir. Eles têm noção clara do que é o mais importante e eles estão em comum acordo sobre o que é o mais importante. Esse é o centro da mensagem. Essa é a parte mais importante da mensagem de hoje. Paulo e Barnabé estavam em comum acordo sobre o que deve ser feito, sobre a missão, sobre o caminho, sobre a direção. E uma vez que você tem muito claro para onde deve ir, e o que deve fazer, e o que Deus espera de você, depois que você define o que é mais importante, o que você vai fazer? Verificar os detalhes, as coisas periféricas. E é isso que eles vão fazer. Paulo e Barnabé estão com as passagens compradas, estão com as mochilas prontas, eles estão no porto, eles estão prestes a embarcar, e aí falta um pequeno detalhe, falta uma coisinha simples para resolver, que atende por nome de João Marcos. Esse é o último detalhe que faltava. Era resolver isso e entrar no barco, e segunda viagem missionária, aí vamos nós. E aqui, justamente nesse detalhe, que a coisa começa a ter um pouco de complicação. Porque Barnabé quer levar João Marcos nessa segunda viagem e Paulo não quer. E Paulo não quer levar o Barnabé porque Paulo não quer levar o João Marcos porque o João Marcos, ele os abandonou na primeira viagem missionária. Se você ler Atos capítulo 13, se eu não estiver enganado, versículo 13 também, no meio da primeira viagem missionária, o João Marcos abandona o barco. O João Marcos deixa o pessoal na mão. E a gente não sabe por que o João Marcos fez isso. O João Marcos era alguém muito jovem. E talvez ele, a gente está só supondo, tá? Talvez ele abandonou a equipe em Atos 13 por ser jovem, aí sentir saudade de casa, ou não conseguir lidar com a pressão. Os motivos podem ser inúmeros. O fato é, João Marcos desistiu. E o Paulo, ele não acha razoável, como é a tradução que nós usamos, ou algumas traduções vai usar a palavra prudente, justo, levar o João Marcos na viagem, tendo em vista que uma vez ele desistiu. Se o João Marcos desistiu, ele não deve ir para a viagem. Essa é a posição de Paulo. Não vou levar alguém que não correspondeu às expectativas, eu não vou levar alguém que não cumpriu com aquilo que tinha se comprometido. Paulo está posicionado. Por outro lado, o Barnabé quer levar o João Marcos. O Barnabé insiste em levar o João Marcos. E a gente não sabe por que dessa insistência de Barnabé. Mas se a gente pegar todos os relatos bíblicos que a gente já conversou, e dessa natureza de ser encorajador, a gente imagina que Barnabé quer levar o João Marcos, porque o Barnabé, ele sabe o valor de dar a segunda chance para alguém, de estender a mão para alguém. O Barnabé não é tão focado no erro de uma pessoa, mas no que uma pessoa pode fazer se tiver uma segunda chance, para se redimir, para se acertar. O Paulo e o Barnabé estão discutindo. Vamos levar João Marcos, não vou levar João Marcos, vamos levar João Marcos, não
Marcos. E no meio da história está quem? O João Marcos. Que podia ter falado assim: ô gente, peraí, não briga não. Se o problema sou eu fico. Eu não quero arrumar confusão, não quero que vocês briguem. Se o problema sou eu não vou. Mas o João Marcos ele não faz isso. A discussão fica tão grave, que a Bíblia nos diz que houve uma contenda tão grande entre eles que eles se apartaram. A discussão entre esses dois amigos de 20 anos de caminhada ficou tão séria, foi tão grande a discussão, que eles tiveram uma contenda. Não sei qual versão da Bíblia você está lendo, mas outras versões dizem que eles tiveram uma desavença ou um desentendimento tão sério que fez com que eles se separassem. Vou falar uma coisa: você já teve um desentendimento sério com alguém? Você já teve um desentendimento muito sério com alguém? Desentendimento sério com alguém é quando você fala o que não deve. Quando você fala mais do que devia e por falar demais, você tem que pedir perdão depois. Isso é um desentendimento muito sério. Quando você se deixa tomar pela euforia, pelo calor da situação, e aí você fala o que não devia. Se você, numa conversa, não falou o que não devia e não precisa pedir perdão, então não foi um desentendimento muito sério. Agora, se você falou o que não devia e depois falou: poxa, não devia ter falado isso, e foi pedir perdão, então o desentendimento foi muito sério. Desentendimento muito sério é quando você extrapola o limite do bom senso, do respeito, e acaba ofendendo alguém, e acaba magoando alguém. Quando você extrapola os limites, você desrespeita, você teve um desentendimento muito sério com alguém. Quando você magoa alguém, foi muito sério a coisa. Desentendimento sério, muito sério, é quando você joga na cara do outro aquilo que ele fez de errado e o que você está fazendo certo. Você joga na cara do outro suas virtudes em detrimento das falhas que a pessoa teve. Isso é um desentendimento muito sério. Só que eu fiquei pensando assim: como é que dois homens adultos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, são dois apóstolos, como é que dois apóstolos têm um desentendimento muito sério? Você consegue imaginar essa cena? Dois apóstolos, dois homens de Deus, têm um desentendimento muito sério? Será que eles começaram: ô meu querido, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te enriqueça. Olha, eu quero falar uma coisa, não se incomode, mas por favor, dá licença. Eu acho que não foi assim. Eu acho que foi mais ou menos assim: Paulo, quando ninguém acreditou em você, fui eu que coloquei a minha reputação em jogo para te dar uma oportunidade. Paulo, quando você estava encostado lá em Tarso, quem foi te buscar lá? Quem é que foi te ajudar? Quem é que te deu a primeira oportunidade ministerial da sua vida, Paulo? Foi eu. Paulo, eu não sei se você vai se lembrar, mas eu quero refrescar sua memória. Quando ninguém botava uma fé em você, eu acreditei e eu estendi a mão para você. Eu te tirei do ostracismo. Paulo, não sei se você se recorda, mas eu também estava lá o dia que João Marcos falhou. E ele merece uma segunda chance. Sendo assim, Paulo, deixa de ser arrogante e dá uma segunda chance para o rapaz. Eu acho que é assim que homens brigam. Porque nós somos pecadores e pecadores brigam dessa forma, ou parecidos com isso. Por sua vez, o Paulo, eu acho que ele falou assim para Barnabé: eu não sei se você reparou aqui, Barnabé, mas o líder da missão sou eu. Quem manda aqui sou eu, Barnabé. Barnabé, não sei se você se recorda, mas a ideia de fazer essa segunda viagem foi minha. Quem monta a equipe, portanto, sou eu. Barnabé, não sei se você vai se recordar, mas o seu queridinho, João Marcos, ele deixou a gente na mão. A gente ficou cheio de tarefa, porque aquilo que era para ele fazer e que ele se comprometeu a fazer, a gente que fez. Então o negócio é o seguinte, Barnabé: esse barco não tem lugar para dois. Ou é você, ou é ele. Ou você vai sem ele, ou você não vai. Eu acho que é mais ou menos assim que dois homens brigam. A Bíblia não nos fala muitas coisas sobre essa briga, mas também é interessante ver que a Bíblia não se preocupa em esconder os defeitos dos seus personagens. São seres humanos, pecadores, que precisam da graça de Deus, como cada um de nós.
essa semana eu tive um desentendimento muito sério com uma pessoa que eu amo muito. E tive um desentendimento muito sério, não pela falha da pessoa, mas porque eu pequei. Porque eu falhei. Porque também sou um pecador que precisa da graça de Jesus. Pessoas falham. Pessoas se desentendem. O problema é o nível que esse desentendimento tomou, o rumo que esse desentendimento tomou. Barnabé caminhando 20 anos com Paulo, 20 anos. Uma vez que Paulo mantém sua posição, o Barnabé pega o João Marcos e ele vai para Chipre. E o Paulo, por sua vez, já que Barnabé não quer ir, ele vai atrás de Silas. E ele traz Silas para trabalhar com ele. E é nesse ponto aqui que nós começamos a mensagem de hoje. Se você frequenta uma igreja cristã há muito tempo, ou não muito tempo, mas se você já tem algum tempo em uma caminhada cristã, talvez você já ouviu alguém usando esse texto aqui para justificar a separação entre dois irmãos em Cristo. E geralmente nós usamos esse texto para dizer o seguinte: olha, se duas pessoas não conseguem caminhar juntos, a melhor coisa que elas têm a fazer é se separar mesmo. E cada um vai ser benção. Cada um vai ser benção aonde for. Aonde Deus levar vai ser benção. Deus vai abençoar. Não abençoou Barnabé? Não abençoou Paulo? Então está tudo certo. Poder se separar. E, inclusive, gente, eu li alguns livros sobre esse texto. Eu li bastante coisa na internet. E me assustou bastante a quantidade de pessoas que realmente concordam que quando dois cristãos não podem ficar juntos, a melhor coisa é cada um ir para uma igreja. A melhor coisa a fazer é cada um ir para um ministério. E não é por um acaso que surgem tantos ministérios hoje em dia. Eu estava no Café dos Pastores essa semana, terça-feira, e aí eu estava tomando café com um grande amigo meu, e aí eu perguntei: tal pastor está em qual igreja? Ele falou assim: abriu um ministério novo para ele. É mesmo? Aquele ali e aquele ali, os três abriram novos ministérios, saíram das igrejas dele. E eu nem quis saber o porquê, porque eu estava me preparando para pregar essa mensagem. E se você me ver triste, vou te dar uma dica para você me deixar triste, tá? Uma só, se não abusar. Use este texto para justificar a separação de dois irmãos em Cristo. Você quer me ver triste, chateado, é você falar: Wilson, mas a Bíblia não fala que dois irmãos em Cristo, maduros, homens de Deus, podem se separar e continuar bem a sua vida com Deus? Um dos comentários que eu li essa semana, o título do texto era Amigos de verdade podem discordar e ainda ser amigos. E esse texto, o artigo dizia que a partir dessa situação de Paulo e Barnabé, eles se dividiram e formaram duas equipes. E as duas equipes tiveram um grande esforço missionário, um esforço missionário ainda maior. Eu concordo sim que dois amigos, eles podem discordar. Aliás, se você quer saber quem é seu amigo de verdade, contrarie essa pessoa. Na contrariedade você vai descobrir quem é amigo e quem simpatiza com você. Porque quem não suporta ser contrariado não é seu amigo. Amigos podem discordar, amigos podem ter pontos de vista diferentes, mas eles não podem se separar. Eles não podem deixar de caminhar juntos porque eles discordam em um ponto que é periférico. Um ponto que não é principal, é um ponto secundário. Se você alguma vez leu esse texto, se você alguma vez usou esse texto para justificar que é possível que dois irmãos em Cristo se separem, eu ia te perguntar: como é que a gente resolve então essa questão? Corpos missionários que nascem por contenda, que nascem por briga, que nascem por um desentendimento muito sério. Não existe força missionária que nasce com um desentendimento muito sério. Aliás, se eu não estiver lendo a Bíblia errada, eu não sei irônico, porque eu não estou, que força missionária é essa que faz com que Barnabé volte para casa? Se você se recordar da canção, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. Barnabé voltou para casa com essa briga. E esse aqui, Atos 15, é o último texto em Atos que Barnabé aparece.
A história de Barnabé em Atos se encerra, o último capítulo de Barnabé em Atos se encerra com uma briga, com uma discussão. Barnabé não foi uma segunda força missionária, ele voltou para casa. Não tem uma segunda força missionária, ele voltou para casa. O grande apóstolo Barnabé, o incentivador, ele volta para casa depois dessa briga. E se você ainda me ouvindo falar, você ainda acha, não, eu acho que você está tendo uma interpretação errada. Realmente, quando dois irmãos em Cristo, pessoas que têm a mesma compreensão da morte de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, duas pessoas que compreendem que Jesus está vindo para buscá-los, eles podem se separar, é natural. Ah, você acha natural? Então o que a gente faz com esse texto aqui? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Se você acha natural que duas pessoas, discípulos de Jesus, que estão indo para a eternidade, possam trilhar caminhos separados porque brigaram e depois se juntam lá na eternidade, o que eu vou dizer para Jesus? A palavra de Paulo. E Paulo disse que a morte de Cristo, ela tem a finalidade de dar fim a qualquer inimizade. O que eu vou falar para Jesus? Aliás, o que eu falo para Jesus de que é comum dois irmãos se separarem, sendo que Jesus deixou muito claro para a gente que o desejo dele é que pudéssemos andar unidos. Olha quantas vezes em João 17 aparece a ideia de unidade, temos que estar juntos, temos que estar unidos, temos que estar próximos, porque a nossa proximidade revela o quanto compreendemos a salvação de Jesus e da nossa missão. Deixa eu ser bem sincero com você. Você nunca vai conseguir usar a Bíblia para respaldar a separação dos dois irmãos. A única justificativa que você tem para dois irmãos se separarem, dois discípulos se separarem, são motivações pessoais. São interesses pessoais. É a mágoa, rancor, às vezes a ambição. Mas nunca a Bíblia. Paulo e Barnabé estavam em comum acordo sobre o que deveriam fazer. E o que se separou é que ambos mantiveram a mesma posição. Eles estavam em comum acordo sobre o que era crucial, sobre o que era vital. E aí uma questão secundária deu fim à caminhada a partir de 20 longos anos. Sabe o que eu penso? Eu penso que Paulo e Barnabé poderiam ter feito o seguinte: a gente não está concordando com isso entre João Marcos? Não, a gente não está chegando a uma conclusão. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café? Café é sempre bom, né? Vamos tomar um café, vamos sentar em torno de uma mesa. O nosso Senhor Jesus não fala, vamos fazer isso, não sentar em torno da mesa, não compartilhava, porque acho que não tinha lá, mas deveria ter. Não compartilhava um café com pão de queijo e conversava. A gente podia fazer isso, Paulo, o que você acha? É verdade, né, Barnabé? A gente é amigo há tanto tempo, né? A gente vai deixar que uma única coisa, fale mais alto que uma história de 20 anos. Não, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos tomar um bom café, sem açúcar, vamos comer um pão de queijo e vamos orar. Porque lembra Barnabé, que lá em Antioquia a gente estava orando, o Espírito Santo falou: olha, eu tenho algo para vocês. O mesmo Espírito Santo que falou lá em Antioquia, ele pode fazer isso agora. Então, já que a gente não consegue concordar com algo, vamos orar até que o Senhor nos dê clareza. Eles poderiam ter feito isso, mas não fizeram. E a trajetória desses dois homens se encerrou. Eles estavam convictos de que deveriam visitar igrejas, mas se separaram por uma coisa secundária. Isso me faz concluir a mensagem pensando na seguinte questão: de fato a vida desses três homens seguiu. Não é porque eles brigaram, se desentenderam, que Deus não os abençoou. Porque apesar dos nossos erros,
a missão continua, a história continua, os propósitos e planos de Deus continuam. O que eu não queria é justificar o que aconteceu depois dessa briga como respaldo para brigarmos e nos separarmos por nossas brigas. Que não é o caso. O Paulo ele seguiu viagem, ele foi para a segunda viagem missionária, talvez a mais longa e mais importante de sua vida, onde ele plantou igrejas, onde ele escreveu os livros que temos. Aliás, depois desse episódio, Paulo ele começa a escrever hoje os livros que nós temos na Bíblia e se torna o maior escritor do Novo Testamento, com 13 livros, talvez 14. O Barnabé ele não aparece mais no livro de Atos, e ele vai aparecer depois só lá em 2 Coríntios, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo está defendendo o ministério apostólico, e ele usa o Barnabé como um exemplo a ser seguido. Olha, Barnabé é um exemplo, vamos olhar para a vida deste homem. E o João Marcos, a gente poderia destacar bastante coisa sobre ele, mas só queria destacar duas coisas depois desse episódio. O João Marcos não vai para a segunda viagem missionária, ele vai para Chipre com Barnabé, e depois desse episódio, o João Marcos vai escrever o primeiro evangelho que nós temos, que foi escrito, que é o evangelho de Marcos. Além disso, no final da vida de Paulo, depois de quase 20 anos que esse episódio aconteceu, quando Paulo estava prestes a morrer, preso numa cadeia, olha as palavras de Paulo para Timóteo: Timóteo, traga-me Marcos com você, ou João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Quem que você acha que estava certo nessa briga lá em Atos 15? Na verdade não tem alguém certo, estavam os dois errados. Porque não resolveram como se deve resolver. Em unidade, em oração, zelando pela unidade da equipe. A unidade da equipe foi quebrada aqui. E aí eu concluiria, a minha conclusão pessoal para essa mensagem é a seguinte. Primeiro, pessoas têm valor e não preço. E se você não entende a diferença disso, você pode estar querendo comprar quem você deveria valorizar. Pessoas têm valor e não preço. Se você não entende a diferença, é muito possível que você vai acabar depreciando quem você deveria estimar. Pessoas não são descartáveis. Tipo assim, Barnabé, você não quer ir? Não tem problema. Silas, tem uma vaga aqui, quer entrar na equipe? Não é assim, gente. Pessoas têm valor. Pessoas não são descartáveis pelos seus erros ou por suas opiniões contrárias. Não é assim, Barnabé não quer ir, Ema, cada um com seus problemas, e Silas, vamos embora. Não é assim que funciona, gente. Pessoas têm valor e não preço. Eu concluo essa mensagem, nas minhas considerações sobre essa mensagem, é que a história que se constrói com um amigo, com um companheiro de jornada, ela tem que ter muito mais peso do que um dia. Você caminha 20 anos, 10 anos, 5 anos com uma pessoa, e aí por conta de uma discussão de 1 hora, toda a história se acabou? Toda a história se encerra? Tudo que vocês construíram ao longo de anos se encerrou por causa de uma discussão? É isso que você está me falando? Por causa de uma desavença? Por conta de um ponto que vocês não concordam? Vai ser colocada uma pedra numa parceria de 20 anos. Histórias têm que ter valor. Histórias têm que ter seu peso de importância. Paulo, a gente caminhou 20 anos juntos, a gente está discordando de um assunto de questão de minutos que surgiu aqui. Não podemos nos separar por conta de 1 minuto, em detrimento de 20 anos de caminhada, 10 anos, 5, quanto tempo que seja. Talvez o Paulo deveria falar para o Barnabé, ou o Barnabé falar para o Paulo, meu amigo, quantas alegrias a gente já compartilhou junto? Quantos cafés com pão de queijo a gente já tomou? A gente vai se separar, mas pode isso aqui. Não, vamos fazer outra coisa. E no mínimo assim, vamos tentar resolver de forma pacífica, de forma que Deus dê paz ao nosso coração de forma comum. A ofensa pontual não pode falar mais alto, porque nós representamos um para o outro. Eu concluo essa história. E para mim essa é a parte mais importante.
aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Somos pessoas diferentes, temos características diferentes, papel social diferente, o histórico de vida diferente, torcemos para um time diferente, para alguns eu sinto muito por isso. Temos várias coisas diferentes, mas temos algo em comum, que é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado sobre nossas vidas, para que pudéssemos ser perdoados por Deus e ter vida eterna. Isso tem que falar mais alto. Porque se o sangue de Jesus sobre nós não fala mais alto, tem algo muito errado com a nossa história de igreja. Tem algo muito errado com a nossa vivência de igreja. Tem algo muito errado com o nosso discipulado. Se o sangue de Jesus derramado nas nossas vidas não fala mais alto do que qualquer outra coisa, tem algo muito errado naquilo que eu considero ser discípulo de Jesus. Nós teríamos todos os motivos do mundo para nos separar. Mas eu quero te dar um bom para a gente estar junto. Sangue de Jesus derramado na cruz por nossos pecados. Temos o mesmo Deus a quem chamamos de Pai. O mesmo Cristo a quem chamamos de Senhor. Isso tem que falar mais alto. A série se encerra, mas não a simbiose. A simbiose deve permanecer, deve continuar existindo. Esse é um ano onde a gente completa 40 anos de ministério. E só podemos completar tantos outros anos se continuarmos unidos como discípulos de Jesus, valorizando o que Jesus fez por nós na cruz, valorizando o sacrifício de Jesus e estando em comum sobre a missão que temos como igreja, de que é anunciar o Evangelho. Todas as outras questões são ajustáveis, mas a gente tem algo que é em comum e isso é inegociável. Existimos para proclamar a salvação em Jesus. Eu queria te perguntar, e se ela te perguntar não ofende, o que você acha da ideia da gente sentar em torno de uma mesa, tomar um café, e tomarmos uma decisão de andarmos unidos e juntos para a glória de Deus? O que você acha da ideia? Que ao invés de a gente ficar se ofendendo, ou jogando na cara do outro do que não gosta, do que não concorda, do que esperava que foi feito, não foi feito, o que você acha da ideia da gente conversar sobre como a gente poderia alcançar mais pessoas para Jesus? O que você acha da ideia? O que você acha da ideia de, ao invés da gente se sentar para dizer, olha, estou saindo da igreja, e se a gente se sentasse para falar como é que a gente vai fazer essa igreja crescer? Como é que a gente pode se envolver com o bairro onde nós estamos, levando esperança onde só há desilusão, levando amor onde ninguém é capaz de amar, sendo relevantes? Você acha que é uma ideia melhor? Eu acho. E se você topar, eu até pago o café com pão de queijo. Mas eu não queria mais que nossas conversas fossem sobre o que eu acho, sobre como deveria ser, sobre as minhas frustrações. Eu queria que nossas conversas fossem em torno da nossa missão. Eu não quero mais ofender ninguém. Não quero ter mais desentendimento sério com ninguém. Também não quero mais que ninguém tenha desentendimentos sérios comigo. Eu queria muito que a gente pudesse estar pensando como é que a gente pode mudar o destino eterno de alguém. Como é que a gente pode estar influenciando pessoas para a eternidade. Esse é o meu desejo. Esse é o porquê. Existimos para influenciar pessoas para a eternidade. A gente pode conversar sobre o como, mas o porquê
está definido. E eu não quero colocar outra pessoa no seu lugar. Não quero fazer como Paulo e dizer, olha, também espero que você faça isso comigo, tá? Dizer, olha, esse banco aí não te cabe mais. Eu tenho uma ideia melhor. Eu considero você importante nesse projeto, nessa missão. Eu gostaria que, nos próximos anos, você trouxesse uma pessoa para Jesus. Se cada um de nós trouxéssemos uma única pessoa para Jesus, em 2 anos, nós multiplicaríamos essa igreja. Imagina você, em 2 anos, trazendo uma pessoa para Jesus. Apenas uma. Essa igreja cresceria. E eu não estou falando de crescimento para ter ostentação, ou poder, ou outra coisa. É porque crescer é natural da igreja. E nós seríamos muito mais... Nosso tamanho talvez nos daria a possibilidade de ser mais relevantes, alcançando outras famílias, outros lugares. Eu te convido para se assentar à minha mesa e tomar um café e levar Jesus Cristo para tantas pessoas.